Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale, pessoal, e essa grande alta que tem acontecido nas ações da empresa. A Vale surpreendeu quando a gente fala no quesito resultados. Ela trouxe um resultado para nós muito acima das expectativas do mercado, tá? Teve um lucro muito bom, um EBITDA muito bom, teve um avanço da sua rentabilidade e é por isso que as ações da Vale seguem avançando. Ó, perceba que já está subindo aí mais de 20% nesses últimos tempos, tá? Saindo ali da cotação que ela estava em mais ou menos 40 a 50 reais para essa região dos 65 reais. Porém, há uma grande dúvida. Será que agora, após essa alta, ela ainda continua sendo uma oportunidade? E detalhe também que ainda podemos ter dividendos extraordinários da Vale. A própria empresa falou que estuda o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas, que poderia superar até mesmo mais que R$ 6 por ação, tá? Isso colocando numa lupa de longo prazo. Então fiquem comigo até o final deste vídeo, já para vocês saberem sobre todas essas novidades aqui sobre a Vale. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço aqui para que vocês se inscrevam no canal, tá? Até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Vale, ela representa uma posição da carteira do canal e hoje eu tenho aí, né, quase 3% da carteira nas ações da Vale. Eu, infelizmente, não consegui comprar mais. Eu comecei a montar uma posição aqui na empresa nesse mês, porém a ação acabou subindo 12%. Eu fico esperando que a empresa retorne naquele patamar de preço de 57, 58 reais, né? Para que eu possa efetuar novos aportes. Garantia disso acontecer? Tecnicamente nenhuma. A gente não pode prever o comportamento das ações no curto prazo. Mas se vier a oferecer uma margem de segurança abaixo desses 60 reais, eu poderia sim realizar novos aportes na empresa na tentativa de trazer a Vale com um percentual um pouco mais elevado na carteira do canal, tá? E aí, pessoal, falando um pouco aqui, né, dos resultados da Vale, a gente vê o porquê que ela teve todo esse avanço, né? De fato, aqui, ó, o preço do minério de ferro está em alta, saltou 4% quando você pega aqui, ó, do terceiro trimestre de 2024 para o terceiro trimestre de 2025. O cobre, né, saltou 6% e o níquel teve uma desvalorização de 1%. Mas como o minério de ferro representa grande parte da receita da Vale, então ela acabou aqui sendo amplamente beneficiada. Perceba que o minério de ferro hoje representa 79% aqui da receita da empresa, tá? E hoje o minério de ferro segue em alta, tá? Quando a gente pega aqui a cotação do minério, olha só. Lá em julho do ano passado, ele estava cotado nesta região de 94, 96 dólares a pelota e agora subiu aí para 105 dólares. Portanto, está longe de suas máximas, tá? Já que o preço aqui do minério já chegou a custar acima de 200 dólares a pelota. Então a Vale ainda teria espaço para se valorizar caso o preço do minério busque novamente esse topo. A probabilidade disso acontecer não sabemos, tá? Mas a gente pode tirar alguns termômetros. Por exemplo, a gente percebe que a demanda na China, por mais que esteja estagnada levemente, ainda segue em crescimento. A China representa 48% aqui do mercado. E o bom é que a Vale está pretendendo expandir as suas operações no mercado indiano, tá? Pode fazer a demanda por minério de ferro também crescer a um nível de teor de concentração bastante interessante. Voltando aqui um pouco para o resultado da empresa, a gente percebe que a Vale ela cita com bastante, né, frequência de que a estratégia de portfólio é a tomada de decisão centrada na criação de valor. Então ela concentra ali, né, no minério de ferro de Carajás, que tem um alto teor de concentração. Por mais que tenha aí, de fato, pessoal, essa questão da Rio Tinto, né, com uma concorrência maior, com um novo tipo de minério de ferro, a Vale ainda continua sendo líder e tem conseguido se posicionar muito bem. E mesmo aquelas barragens que aconteceram em Brumadinho, que foi um desastre para a Vale lá no ano de 2016, a empresa cita de que hoje as barragens estão muito mais protegidas, tá? Ou seja, a barragem aqui está muito mais ali protegida com problemas relacionados a Brumadinho. Então,
esse cenário aqui vocês podem ficar bastante tranquilos, tá? Porque a própria empresa tá falando que está muito bem posicionada para isso. E de verdade, pessoal, né? De fato, esses momentos que acontece uma turbulência pontual, isso aí é até mesmo visto como oportunidade, porque quando aconteceu esse desastre de Brumadinho, quem comprou Vale lá no passado conseguiu um retorno bem acima da média, tá? Pegando aqui o EBITDA, perceba que a gente teve um salto no EBITDA da empresa de 3,7 bilhões para esta faixa aqui, ó, de 4,3 bilhões. Isso aqui em dólares, tá? Quando a gente pega a moeda local, que está em mais ou menos ali 5,50, 5,60 do dólar atual, então a Vale está lucrando 24 bilhões de EBITDA por trimestre. Isso aqui dá, quando a gente analisa isso, um EBITDA de 96 bilhões, tá? A Vale ela costuma pagar 45% desse EBITDA, então ela paga 43 bi de EBITDA para o acionista. Se ela replicar isso aqui no ano de 2026, se o EBITDA continuar neste nível, tá? Ela poderia pagar um dividendo na faixa de 14,5%. Então perceba que isso aqui é bem alto, isso aqui já inclui dividendos extraordinários. Já que de fato a gente tem o cálculo do fluxo de caixa livre, mas eu calculei o operacional, porque já vai embutir esse dividendo extraordinário aqui na conta das ações da empresa, tá? Então acredito que Vale sim ter um bom potencial de gerar bons dividendos. E sabe qual é o mais interessante, pessoal? Olha o custo caixa da Vale, segue ainda em baixa, tá? Para quem não lembra, lá no trimestre passado, a gente viu que o custo médio por extração de pelota ficou nessa faixa aqui, ó, de 55 dólares. Agora ela conseguiu baixar para 52 dólares, tá? Ela tá ficando cada vez melhor. Significa, pessoal, que se o preço da pelota estiver acima de 52 dólares, a empresa traz resultados positivos. Então, qual a probabilidade da pelota cair para baixo de 52 dólares? É muito baixa, tá? Porque isso aqui inviabilizaria a produção global em várias mineradoras. E o mercado nada bobo jamais deixaria isso acontecer por um período prolongado. Ele injetaria liquidez, né? Para que a commodity voltasse para cima novamente. Então a gente observa de que tanto Vale como outras empresas cíclicas, existe um certo limite para a sua commodity de referência cair, e o mercado jogaria para cima novamente. Isso traz uma segurança para o investidor de Vale, que cada vez mais ela está conseguindo reduzir esse custo médio por extração, tá? E o custo médio de extração em outras linhas também, como o cobre e o níquel, segue em baixa. Então perceba que ela é a mais competitiva de todas aqui do setor. E um ponto bom é que a dívida líquida está muito bem controlada. Quando a gente pega aqui, ó, a dívida líquida sobre EBITDA da Vale, que é a razão, né? O investidor daí já ensina vocês fazerem isso aqui. Vocês pegam a dívida líquida total e subtrai pelo EBITDA anualizado. Ele está com uma vez dívida líquida sobre EBITDA, sinal que 1 ano e 1 mês ela quita toda a sua dívida com apenas com o que ela tem em caixa. Então a empresa está muito bem saudável. Seria preocupante se esse indicador superasse 3 vezes, mas perceba que historicamente, tá? A Vale sempre teve uma dívida líquida muito controlada. Olha só, mesmo em períodos de turbulência, até mesmo lá em Brumadinho, quando aconteceu aquele problema com a barragem lá, né? Consequentemente, ele ainda teve ali 2,8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. Então a empresa controlou muito bem sua dívida, teve uma boa gestão, né? A gente observa que a Vale é bem diferenciada neste quesito. E hoje a ação está barata, por quê? Ainda temos um Ibovespa que não está nas alturas, basta a Vale e a Petrobras subir, que puxa aí, né? O Ibovespa para facilmente acima de 150 mil pontos. Então, pessoal, o Ibovespa ainda nem disparou. Imagina quando a Petro e a Vale puxar essas ações que estavam em queda a princípio já no ano de 2025. E quando a gente pega aqui um estudo, tá? Que eu separei aqui nesse documento, pessoal, lá aqui embaixo, ó, bem na parte inferior, a gente vê que a exposição dos fundos locais no Ibovespa ainda continua muito baixa. Está de apenas 8%. Se repetir cenários iguais, como tivemos em 2020 e em 2007, tecnicamente a Vale poderia dobrar na cotação. E não somente a Vale, como também a Petrobras, apenas por um salto expressivo no maior índice de ações aqui do Brasil, já que elas têm uma representatividade bem expressiva, tá? E hoje, a Vale continua barata. Quando a gente olha para o PL, lembre-se, pessoal, em ações cíclicas a gente gosta de usar a lógica inversa. Então, quanto maior o PL em uma ação de commodity, melhor, porque simboliza fundo de ciclo. Perceba que esse PL está semelhante lá do de Brumadinho, em 2016, está semelhante aqui, ó, ao de 2020, está longe dessas altas, né? Que foi aqui em 2021 quando o PL estava baixo, que aqui é topo de ciclo. Então, para o investidor que gosta de comprar Vale, este é o momento, porque o PL está acima da média histórica da empresa, que fica em 3 vezes, consequentemente denota oportunidade, porque o PL nada mais é do que a razão do valor de mercado sobre o lucro da empresa. Se o lucro ele cresce, o PL tende a diminuir, então traz para uma ação cíclica topo de ciclo, tá? Então isso aqui é uma análise muito boa, então por isso que eu enxergo que hoje Vale estaria
extremamente barata. E também pelo EV sobre EBITDA. Quando a gente pega aqui o EV sobre EBITDA da empresa, a média, tecnicamente, está em 4 a 3,5. Quando a gente pega ali o valor de filme e subtrai pelo EBITDA projetivo, trazendo também um desconto bem expressivo em relação à sua média histórica. Fora que o patrimônio líquido da empresa aumentou. Quando ela reporta lucro, o VPA tende a aumentar, o valor por ação da empresa, né? E aí, quando a gente pega aqui, ó, uma lógica muito simples, preço justo do Graham, supondo um EBITDA anual de 95 bilhões de forma operacional, se eu dividir isso aqui, né, pela quantidade de ações aqui da Vale, de 4,54, pessoal, nós temos aqui R$20, tá? De EBITDA por ação. Então, 22,5 vezes 20 vezes valor patrimonial de 48, preço justo das ações de R$146, que dividido por 65 nos dá um potencial de alta de 126%, que ainda incrivelmente a R$65 ficaria barata. Mas eu quero margem de segurança. Então, para mim, Vale abaixo dos 65, para mim já é uma região interessante de compras, tá? E região de grandes compras abaixo dos R$60. Porém, abaixo dos 65 já posso ir fazendo aportes. Acima desse preço, eu prefiro ficar de fora. Tudo uma questão de margem, né? Pra gente acabar não pagando caro demais e se alguma coisa acontecer, não termos uma boa rentabilidade na nossa carteira. Outro indicador que simboliza que Vale também está muito barata é o próprio PEG Ratio do Peter Lynch. Porque quando a gente pega aqui, ó, né, essa taxa de crescimento médio na Vale, ela tem um payout médio aqui na perpetuidade que fica em 50%, né? Então, menos 50 vezes o ROIC, né? Porque como ela tem dívida, a gente olha inteiramente para a ROIC. O ROIC médio, basicamente, da Vale fica aqui em 15 a 17% ao ano. Então, porque é uma empresa muito rentável. Então, ela consegue remunerar em 17% ao ano de ROIC. Ela cresce a uma taxa de 8,5% ao ano na média. Então, se eu jogo aqui, ó, 4 vezes EBITDA dividido por 8,5, a gente tem aqui um PEG Ratio de 0,47. O Lynch falava que abaixo de 1 é uma oportunidade bem escancarada. Então mostra para nós que Vale também, por esta ótica, estaria muito barata. E olhando pelo próprio indicador do Warren Buffett, né, o valor intrínseco, que funciona para empresas com demandas mais inelásticas, mas eu vou abrir uma exceção e usar um pouco aqui para Vale. Quando nós pegamos o LPA da empresa, lucro por ação, né, que está na faixa de R$6, e eu faço o seguinte aqui, o seguinte cálculo, pessoal. O Buffett exigia 12% ao ano. Então, a gente pega 12 menos 8, então temos 4, né? Então, a gente pega aqui 6,60 e divide por 0,004. Perdão, pessoal, faltou aqui uma casa decimal a menos. Então, temos um preço justo nas ações da Vale de R$165 pela fórmula do Warren Buffett, que dividido aqui pelo preço atual de 65 nos dá também um potencial de valorização de 153% no longo prazo. Perceba que por todas as óticas possíveis, a Vale estaria sendo uma boa oportunidade de compra. Lembra que nada se trata de recomendação. Fora esse dividendo extraordinário que a empresa pode pagar, né? Perceba que a hipótese foi lançada nessa sexta, dia 31/10, em declarações de executivos da Vale durante uma teleconferência com analistas e investidores. A empresa cita que por estar tendo um resultado financeiro muito acima da média, né, está avaliando a possibilidade de pagar dividendos extraordinários aos acionistas em breve. Claro que não vai acontecer agora, mas diz que pretende sim. Então, também são chamados de dividendos seus rendimentos distribuídos periodicamente pelos fundos imobiliários ou seus cotistas. Então, e dividendo extraordinário ajuda você a obter uma rentabilidade extra na sua carteira, né? Pode ajudar muito você no médio e longo prazo. Nossa, Pablo, muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade, tá? Ou seja, traga um potencial de retorno elevado sem eu ter tanto trabalho, até porque eu sou iniciante de bolsa, não tenho tanto tempo para ficar analisando. E pessoal, você entrou no vídeo certo, porque para você que ficou comigo até o final, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para você. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você contém mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real, mostrando tudo mastigadinho para vocês, tá? Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real, tá? Então, olha só que vantagem incrível. E terceira opção aqui muito interessante, terceiro ponto, é conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Derso Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará
na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Vale com a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, tem as ações da empresa e acredito sim uma boa rentabilidade na carteira e espero preços um pouquinho mais vantajosos para que eu possa aumentar a minha posição substancialmente aqui nas ações da empresa. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!